Olá, seja bem-vindo a Provérbios para Viver Bem. Um tempo matinal que nós temos de meditação no livro de Provérbios para aproveitarmos o seu ensino bem prático para as nossas vidas. Não sei se alguma vez você já sentiu que o desejo ou a tentativa de viver de forma correta, ou seja, fazer as coisas como elas devem ser feitas, cumprir as leis, pagar os impostos, não é? Seguir as regras que estão estabelecidas, e você sentiu-se assim um bocadinho tolo por causa disso, porque o mundo, na verdade, apesar de haver leis e regras estabelecidas, o mundo aprecia muito o espertalhão, não é? Aquele fulano que dá um jeitinho, que dá sempre uma volta, que arranja um atalho, e aquele que faz as coisas todas certas às vezes acaba passando por um bocado de parvo, não é? Este tolo acha que as coisas têm que ser feitas assim. O livro de Provérbios tem muito para dizer sobre o assunto. Ele menciona aquela pessoa que vive de forma correta, de forma certa, como o justo, ou aquele que tem justiça. E nós encontramos muitos provérbios no livro a respeito deste tema. No capítulo 11, por exemplo, há uma série de provérbios sobre este mesmo propósito. É verdade que o livro tem, a partir do capítulo 10, provérbios soltos, mas de vez em quando encontramos como que um pacote de provérbios sobre o mesmo tema, muito próximos uns dos outros. Então, no capítulo 11, nós podemos encontrar vários provérbios sobre este mesmo tema. Vamos ver. Capítulo 11, verso 5. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela impiedade cai o perverso. Ou seja, a justiça acaba por ser uma forma de uma espécie de guia, de mapa mental para a nossa vida. Como é que eu vou fazer isto? Vou fazer da forma certa. Vou fazer por aquilo que está estabelecido, pela regra. Porque a justiça, como diz aqui, o justo, que aquele que vive de forma íntegra, ele tem um caminho reto, ele sabe qual é o caminho que tem que seguir. Ele não fica inventando atalhos, porque às vezes os atalhos terminam mal e, portanto, é preciso ter este cuidado. Verso 6. A justiça dos retos os livrará, mas na sua maldade os pérfidos serão apanhados. Verso 8. O justo é libertado da angústia e o perverso a recebe em seu lugar. Os dois provérbios dizem, no fundo, a mesma coisa, com palavras ligeiramente diferentes. O fazer as coisas de forma certa nos livra de muitas adversidades. É comum ouvirmos as pessoas virem-se queixar, lamentar, choramingar, etc. e tal. Mas depois, quando vamos conversar com as pessoas e perceber o que foi que aconteceu, nós vemos que houve a tal esperteza, não é? Houve o fugir das regras. Houve o tentar fazer a coisa um bocadinho mais facilitada, ajudar um apoio aqui, uma ajuda ali, não sei o quê, e acabou não dando certo. Ou seja, a pessoa acaba por sofrer por sua própria escolha, que foi errada. Mas o fazer as coisas da forma correta vai nos livrar de muitas destas angústias e dificuldades. Versículo 9. O ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Interessante que a justiça, o andar de forma certa, é considerada por Salomão como algo próximo da sabedoria, do conhecimento. O conhecer a Deus, em primeiro lugar, e o conhecer a sua palavra nos leva a procurar viver de forma certa, e a nossa palavra também vai acabar por ser uma palavra que ajuda os outros, porque o conhecimento de Deus e o conhecimento daquilo que é verdadeiramente justo servirá de bênção para aqueles que estão à nossa volta. Verso 10. No bem-estar dos justos exulta a cidade, e perecendo os perversos há júbilo. Ou seja, a alegria é trazida, digamos assim, por aquele que vive de forma correta. O verso 11 diz mais ou menos a mesma coisa. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derribada. Ou seja, o sucesso daqueles que andam bem acaba por ser algo que serve de exemplo para todos. Quando alguém que vive de forma errada é bem sucedido, apesar de que as pessoas podem dizer muito esperto, conseguiu safar-se bem, mas fica sempre uma sensação amarga, uma sensação ruim, de que se calhar não devia ter acontecido assim. Mas quando alguém que é correto, quando alguém que vive de forma certa, quando alguém que faz as coisas pelo verdadeiro caminho é bem sucedido, isto acaba por ser motivo de elogio. Pois é, está a ver, quando as coisas são feitas, não é? O aluno que se esforça e faz a sua parte tem boas notas. Aquele que se dedica e que é um bom trabalhador acaba por ser exaltado, etc, etc. Ou seja, são conselhos bastante práticos que nos são dados pelos livros. Depois, um pouco mais à frente, versículo 23, diz assim: o desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectação dos perversos redunda em ira. Quando aprendemos a viver de acordo com aquilo que está estabelecido, com a justiça, com a retidão, naturalmente estas coisas vão tender para aquilo que é bom.
receberemos o elogio, inclusive, das próprias autoridades, porque o cristão, aquele que se guia pela palavra do Senhor, será sempre um cidadão exemplar, segundo a palavra de Deus nos orienta. Verso 28. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Porquê? Porque confia no Senhor. Ou seja, a ideia de que a confiança daquele que faz as coisas corretas está em quem estabeleceu o que é correto. Em primeiro lugar, a retidão foi estabelecida pelo Senhor e por aquilo que lhe é nos dado pela sua palavra. Tudo aquilo que o homem fizer, que estabelecer como princípio para ser feito, algum caminho, alguma regra, alguma lei, acabará por ser, de alguma maneira, algo que vem do Senhor. Seja pela autoridade que Deus permitiu que estas pessoas tivessem, seja porque esta própria orientação é um decorrer daquilo que é a lei de Deus que nos foi dada ou nos foi trazida. Sendo assim, nós percebemos a importância e o valor que isto tem e procuramos ter este cuidado. Logo, o justo confia no Senhor e ele acaba por florescer. A ideia é parecida quando diz que o fruto do justo é a árvore de vida e o que ganha almas é sábio. Interessantíssimo isto, porque a árvore da vida é aquela árvore que é mencionada no livro de Gênesis, no capítulo 2, como sendo uma árvore que dava vida eterna. E nós ficamos assim, mas espera aí, será que tem alguma ligação? Se há alguma ligação e se é isto que está na mente do sábio, basicamente o que ele está nos dizendo é que aquele que vive de forma justa, porque está vivendo com Deus, receberá do Senhor a eternidade, ou seja, o galardão da vida eterna. Sabemos que não é por causa da justiça, é por causa da justiça que Jesus fez. O único justo perfeito foi Ele, mas ao aceitarmos a sua salvação, ao reconhecermos a sua justiça e a tomarmos a sua justiça para nós somos chamados a viver também uma vida justa. O verso 31, por fim, diz: se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. Sim, o próprio justo, apesar de tudo, nós sabemos que ele também sofre, porque ele ainda é imperfeito e pecador, e porventura terá situações em que precisará de ser corrigido. Muito mais isto acontecerá com aquele que anda fora do caminho do Senhor. Ou seja, o princípio ou o ensino que nos é dado aqui neste capítulo a respeito de todas estas questões é que viver corretamente pode ser considerado tolo pelo mundo, mas é aquilo que o Senhor espera dos seus. Repito, nós vivemos numa era em que é apreciado o espertalhão, aquele que consegue dar um jeito nas coisas. Nunca vai pelo caminho que está estabelecido, mas sempre procura alguma forma de facilitar as coisas. Este facilitismo não é bom, não é correto, porque basta nós pensarmos, se existe uma forma de fazer e toda a gente vai buscar uma alternativa, evidentemente que isto vai ficar entupido, não é? E quantas vezes nós já fomos prejudicados porque esperamos na fila por alguém que, no entretanto, 2 ou 3 que furaram e entupiram lá na frente porque não cumpriram aquilo que estava estabelecido. O correto é aquilo que o Senhor estabeleceu para nós. O caminho de Deus para os seus filhos é este caminho reto, é um caminho de justiça. Ele traz recompensa, em primeiro lugar, para o próprio, porque ele está fazendo aquilo que agrada a Deus e por isso a sua vida vai ser abençoada. Mas sendo abençoado por ele mesmo, ele também vai acabar por abençoar. Tanto a bênção quanto a maldição não afetam apenas o indivíduo, mas os que estão à sua volta. Então aquele que vive desta maneira abençoa a sua família, abençoa a sua descendência, porque ele vai criar os seus filhos neste caminho e orientá-los para viver desta forma. Abençoa os seus amigos, os seus mais próximos, porque ele serve de exemplo, serve de motivação e os orienta neste caminho também. Acaba por servir para a sociedade. Imagina se todos tivessem o cuidado de viver de forma justa e reta. A sociedade em que estamos certamente seria muito melhor. Bem, independentemente da escolha de outros, este é o caminho que nós escolhemos. É um caminho estreito, é um caminho mais apertado, mas é o caminho de Deus e conduz à vida eterna.